A nossa manchete principal é a manchete também do jornal Folha de São Paulo de hoje, impresso, falando sobre a cúpula da República, que teve só 4 mulheres no pós-ditadura e segue masculina. E aqui traz um balanço muito interessante. Interessante não, é triste mesmo, e importante a gente ter essa informação sobre a quantidade de homens e de mulheres desde a República, né? Em quase 40 anos de redemocratização no Brasil, a cúpula da República contou com 66 homens e só 4 mulheres, uma proporção de 16,5 para 1. E continua até hoje, comandada majoritariamente por representantes do sexo masculino. No governo Lula são 33% de mulheres nos comandos, né, dos ministérios, temos 11 ministras. O legislativo, para a gente ter uma ideia, nunca na sua história teve uma mulher no comando da presidência da Câmara dos Deputados, que tem Arthur Lira, ou do Senado, que tem o Pacheco hoje. Nunca teve uma mulher lá na presidência. No judiciário, 3 mulheres entre 26 homens que foram escolhidos desde 2001 para assumir uma das vagas no Supremo Tribunal Federal. Bom, está conosco uma historiadora aqui para falar sobre a história das mulheres. Olha ela aí, que honra tê-la aqui. Lília, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Tá desligado o seu som, Lília. Lília Schwartz conosco. Esse é um clássico, né? Voltei? Todo mundo, porque fica no mudo esperando entrar, né? Ela fica ali na salinha esperando. Aí quando entra, a gente esquece de abrir, tá tudo certo. Tudo certo. Eu estava só agradecendo a você, Fabíola, e ao Josias por mais esse convite. Uma alegria sempre estar aqui com vocês, ainda mais nesse dia, né? Todo dia é Dia das Mulheres, mas hoje é Dia Internacional da Luta das Mulheres, né? Porque a questão aqui não é ganhar presente, flor, né? Mas é mostrar que esse sempre foi um dia de luta. Nunca foi fácil, né? E nunca foi de graça. É. E tem muito percurso a seguir pela frente, né, Lilian? Quando a gente vê, por exemplo, hoje essa manchete da Folha, do UOL, também falando sobre a questão das mulheres no lugar de poder. E aí alguns falam, mas que todo mundo fica batendo nessa tecla. Acho importante te perguntar, por que é tão importante bater nessa tecla? É porque, como já disse o Josias antes, a gente vive aqui, eu diria, um patriarcalismo estrutural, né? Ou seja, ele estrutura a nossa sociedade, estrutura a nossa linguagem. E se nós não alterarmos essas estruturas de poder, nós não alteramos também as estruturas de subjugação, não é? As mulheres não estão no legislativo, como Fabíola falou, não estão no judiciário, também não estão nos grandes postos nas universidades, começam a estar, mas ainda não estão. As mulheres são maioria na sociedade brasileira, no entanto, não têm uma representação correspondente. E isso tem efeitos imediatos nos salários, na política de direitos, na educação, na saúde, em todos os setores. Então, é preciso mudar esse panorama. Olha, Lília, tem uma coisa que sempre me incomoda, porque em muitos lares brasileiros, eu acho que até a maioria, o cuidado dos filhos ele ainda é visto como uma atividade feminina, né? E o principal reconhecimento que se faz ao papel das mulheres é colocá-la num pedestal, das mães. Vão para um pedestal, vira estátua porque cuida dos filhos com amor e tal. E esse discurso, que parece inocente, ele acaba menosprezando flagelos como dupla jornada, normalizando o descaso do macho com a criação dos filhos, e vai se petrificando essa estrutura patriarcal que empurra a mulher para o ambiente doméstico e dá liberdade ao homem para exercitar a sua agressividade no mercado de trabalho, né? Como mudar essa coisa que me parece estar na raiz desse fenômeno? Bom, eu penso que nós temos aí um projeto que tem que combinar muito ativismo, e eu acho que o Dia das Mulheres não é só das mulheres, os homens têm um papel fundamental nesse dia. Eu discordo da ideia que é só um dia para as mulheres comemorarem entre si. Nada vai mudar se for uma questão só das mulheres. As mulheres fazem muito, mas nós precisamos dos homens nessa batalha que é nossa por igualdade, é da sociedade brasileira.
E, na minha opinião, não tem receita fácil, né, Josias? Mas eu acho que a educação e o ativismo, ambos juntos, têm um papel fundamental. Por que que eu digo isso? Porque os ativismos no plural, né, porque o movimento feminista começou muito de mulheres muito brancas, de classe média, e a entrada já há mais de 10 anos, mais 20 anos agora, dos feminismos negros tem uma importância fundamental para pensar que feminismo tem que ser falado no plural, mas os ativismos mudaram a nossa linguagem, mudaram a nossa percepção, não só das mulheres, como dos homens também, e educação. Né? Eu que venho da história, acho que está passada da hora de nós alterarmos essa nossa historiografia tão colonial, mas também tão machista e masculina. Né? Ou seja, por que será que quando as mulheres aparecem na história, Josias, elas são sempre filhas de, mulher de, esposa de? Né? O caso flagrante que falamos tanto, né, aqui no bicentenário da Independência é da imperatriz, né, da imperatriz Leopoldina, que era uma sábia, era uma ativista, ela mesma aprendeu as línguas, teve um papel importantíssimo na independência e aparece recorrentemente como a esposa de Dom Pedro. Né? Nós temos que reverter isso já na nossa educação, já no nosso currículo básico, para mudar o quê? A mentalidade, o imaginário, né? Porque cultura é isso, ela produz realidade, né? Ô, Lília, ontem à noite, a ministra da Mulher foi às redes, né? Fez um pronunciamento em rádio e TV. E foi muito interessante, porque aí eu queria até um paralelo seu do que a gente viveu nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro em relação aos retrocessos dessas lutas. Como você disse, o 8 de março é um dia de luta. E isso foi muito interessante porque a ministra Cida Gonçalves fez questão de falar que esse é um dia de luta. Só que agora as mulheres têm ao seu lado o governo brasileiro. Vamos ouvir o que disse Cida Gonçalves. Somos muitas e aprendemos desde cedo que precisamos lutar todos os dias para sermos respeitadas. A boa notícia é que voltamos a ter um governo federal que nos respeita e que reconhece o nosso papel na união e na reconstrução do país. Pela primeira vez, em mais de 200 anos de história, uma mulher comanda o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal também é presidida por uma mulher e as mulheres chefiam nada menos do que 11 ministérios em Brasília. Também pela primeira vez temos um ministério inteiramente dedicado às políticas para as mulheres, o Ministério das Mulheres. O governo que nos respeita também trabalha para que todos nos respeitem em todos os espaços que ocupamos, a escola, a comunidade, o trabalho, a política e também a nossa própria casa.